You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Não consegui entender nada. Nossa, mas a legenda é totalmente diferente do que ele fala. O que ele falou? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à minha série. O que ele falou? Aqui você vai finalmente entender que diabo que esses nativos estão falando. Eu vou te mostrar na prática algumas técnicas simples para que você consiga entender o inglês dos nativos. Você já teve aquela sensação de que a fala de um nativo em um filme, uma série, parece que só dá para entender lendo a legenda? Aí você desgruda um segundo do texto e já era. Não consegue entender aquela frase, o que ele falou. Ruim, né? Ser escravo da escrita, poxa. Sem a legenda escrita, parece que tá faltando palavras aí, você não entende o sentido das frases. Parece que eles comem um monte de palavras no meio. Pois é. De fato, os falantes nativos comem um monte de palavras na fala. E se você não estiver preparado para ouvir palavras comidas, palavras cortadas pela metade, pode ter certeza que você vai boiar ouvindo inglês falado. E eu te garanto que, se você conseguir entender inglês falado, não dá para ir pela escrita. Não dá. Você precisa praticar a sua escuta a partir de ferramentas que de fato analisem os sons do inglês. Não sei se você sabe, mas tem uma ciência para isso. Não é a gramática, não é as apostilas tradicionais ou vídeo de pessoas amadoras nas redes sociais. Essa ciência se chama fonologia. E eu queria te dizer que eu sou especialista em fonologia. Modéstia bem à parte, mas eu dedico a minha vida a essa ciência. Já viajei o mundo inteiro para estudar isso. E poder aplicar esse conhecimento da fonologia para que qualquer um consiga entender o inglês falado de uma vez por todas. Eu fico baita indignado, como até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, um monte de professor ainda fica ensinando com a gramática do século passado. Mas fica tranquilo que você não precisa saber nada disso. O que é fonologia, linguística, nada disso. Tudo que você precisa saber é que eu vou te mostrar ao longo do vídeo de uma forma didática, de uma forma que você vai conseguir ter essa técnica para entender os nativos falando. Então, bora lá? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar uma forma para que você consiga entender o inglês que acontece quando o nativo fala e que come um monte de palavras no meio e que parece que fica faltando alguma coisa para fazer sentido. E vamos ver isso de uma forma divertida. Por acaso você gosta de Stranger Things? Vai aparecer, pá, tela Stranger Things, moçada de Stranger Things. You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Okay. Well, how about we just keep the door just like this? Is that better? Yes. We should have never brought her here. So you just wanted to leave her out in that storm? Yes, we went out to find Will, not another problem. E aí, você entendeu o que ele falou? Talvez tenha uma coisa que você captou. Yes, no. Essa tava fácil, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se basicamente é só esse yes ou no que você entende, as pessoas podem pensar que você é uma Eleven da vida e vão estranhar. Mas, igual a Eleven, você precisa se expor ao idioma e mostrar suas habilidades. E depois, ser respeitado por todos. E como você vai mostrar os seus superpoderes para conseguir entender os nativos falando inglês? Como? Com a fonologia, é claro. Vamos dar uma olhadinha no primeiro trecho dessa análise? You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Então ele pergunta para ela, você não quer deixá-la fechada? Veja que aqui a gente tem 3 T's, certo? Na escrita. You don't want it. Será que ele falou isso?
Não! Aqui a gente vai ter um clássico apagamento. Por que o apagamento ocorre aqui? Basicamente, quando você tem o N e depois o T, né? Você vai perceber que o N e o T ambos são pronunciados com a pontinha da língua lá nos alvéolos. O que são os alvéolos? A camada enrugadinha atrás do dente superior. Então, os T's que vêm depois da letra N, eles são bem suscetíveis a serem apagados. Portanto, ele fala you don't want. Logo em seguida, a palavra it tem aqui uma parada glotal. Parada glotal é quando a sua glote pica o som. Logo em seguida, closed. Ele também não fala esse D do final e eu percebi que ele desvozeia também esse Z. Então, em vez de closed, que seria a pronúncia preconizada, a gente tem um apagamento do D mais um desvaziamento do Z, que vai virar close. Então, eu percebo aqui ele falar algo como you don't want it close? Logo em seguida, ele diz, então você sabe falar? Oh, so you can speak. Observe que aqui não é speak, é speak. Você percebe um prolongamento desse I? Pois é, quando a gente fala em inglês, não existe o nosso I do português propriamente, né? Geralmente vai ser ou o I longo, EI, ou o I curto, E. E nesse caso é o longo. Portanto, ele diz speak e não speak. Você percebeu? You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Muito bem, bora agora dar uma olhadinha no trecho 2. Okay. Well, how about we just keep the door just like this? Is that better? Yes. Aqui, a gente tem um marcador conversacional. Ok, well. É bem comum eles colocarem esse well para pensar. É como a gente falaria bem, então, e daí, tipo. É mais um marcador conversacional sem nenhum sentido. O que eu quero te lembrar aqui é que para pronunciar essa palavra, primeiro você fecha a boca, e depois você sobe um L. Well. Tem muita gente que fala well, e aí o gringo não entende muito bem. Então sempre com o Lzinho puxado. Oh. Olha só que interessante essa parte. How about we just? De novo, para mim, o T é um dos fonemas mais frágeis do inglês, porque ele é um dos fonemas que eu mais vejo sendo apagado. Por exemplo, how about? Quase ninguém fala assim. A maioria das pessoas vai falar how about, how about, how about, apagando esse T. We just. Mesma coisa. Quando você tem em inglês 3 consoantes juntas e a do meio for um T, você vai apagar. Isso aí é basicamente uma regrinha. Exemplo, você tem just keep. Veja que esse keep é com I longo, né? Não é keep, é keep. Aqui você tem o S, o T e o K. Logo você vai apagar esse T. Just keep, just keep. The door, just like this. O que eu percebi aqui? Que ele apagou o T do just e apagou o L do like. Pois é, isso acontece também. Na verdade, não é bem um apagamento. A gente fala que é um L que não foi realizado. Unreleased L, né? Olha só como ele fala just like, just like, just like, just like this, just like this, just like this. Observa aí, fica repetindo aí, ó. Just like this, just like this. Pois é, ao invés de just, like, just like, just like. Repita isso e perceba como ele vai falar isso agora. Just like this. Just like this. Quando ele pergunta, tá melhor? A frase é is that better? Mas olha só tudo que vai acontecer aqui. Primeiro, a palavra is, né, do começo, ela é pronunciada com Z. Não sei se você sabe isso, mas quando você tem na escrita o IS, famoso verbo to be, é pronunciado com Z. Esse S é sempre vozeado. Então não é is, é is. E também não é com o I longo, não é is, é o I curto. Esse aqui, ó, is. Se você falar is, sabe o que o pessoal vai entender? A palavra facilidade, a palavra aliviar. Essa sim que é is. Aqui, então, a gente vai ter is no começo da frase, certo?
Beleza. A palavra that, o que vai acontecer aqui? A gente vai apagar essa dental vozeada, o z, e vai deixar só o a. Também eu percebo um apagamento desse T. Na verdade, apagamento / parada glotal, porque eu percebo que ele também pica aqui na glote. Então, ao invés de is that, eu percebo is that. E o better, ele apaga esse fonema caipira e fica só better. Mas Felipe, por que a palavra better vira better? Por que esse T vira esse esse R, igual da palavra urubu do português? Basicamente, isso pode acontecer quando você tem um T no meio de duas vogais, das quais a segunda é átona, ou seja, sem força. Então, quando você vai falar melhor, você não fala better. Não, você fala better. Logo, a segunda sílaba é átona, mais fraca, você pode fazer esse T virar um rarararara, que é o TEP. Ou seja, da frase is that better, a gente vai ter is that better? Okay. Well, how about we just keep the door just like this? Is that better? Yes. Bora agora para o próximo trecho. We should have never brought her here. Olha só, o que ele está dizendo aí? Nós nunca deveríamos ter trazido ela aqui. Nessa frase, nós nunca deveríamos, né? We should have never. O que vai acontecer aqui? O should vai contrair com have. Should have vira should have. Só que aqui também a gente pode colocar o TEP. O que é o TEP mesmo? É esse fonema aqui. Então, em vez de falarmos should have, vamos falar should have. Você vê que você vai direto de um TEP para um V. Should have. Never. Aí o brought. Novamente eu percebo a parada glotal, que é esse fonema aqui. Então ele diz brought her here. Nesse caso, é claro que é uma parada glotal, não é um apagamento, porque eu percebo mesmo essa picada na glote dele. Brought her here. Ou seja, da frase we should have never brought her here, teremos we should have never brought her here. We should have never brought her here. Olha só essa parte aqui. So you just wanted to leave her out in that storm? Então você só queria deixar ela lá fora naquela tempestade? Olha só, aqui o wanted, ele vai virar um schwazinho. Você conhece o schwa? O schwa é o fonema mais recorrente no inglês. Você sabia que a cada 10 sons que um nativo emite, o schwa é um deles? Pois é, a cada 10 segmentos sonoros que você ouvir, o schwa vai ser um deles, porque é o fonema mais usado no inglês. Então, wanted vira wanted. Esse T, ele vai ficar sozinho, ou seja, o nativo vai apagar o schwazinho seguinte do t, porque era para ser wanted to leave, mas aqui ele fala t, leave. Olha só, wanna to leave. Want to leave. Percebeu como esse t ocorre sozinho? Outra coisa importante, na palavra deixar, a gente vai ter o I longo. Ei, leave. Você tem que tomar muito cuidado para não falar com o I do português, porque senão o gringo pode entender morar. Olha só a diferença da palavra morar para a palavra deixar. Morar leave. Deixar, leave. Pois é. Em seguida, her, out. A gente vai colocar uma parada glotal aqui, ó. Vai picar, out. E vai juntar com her, uma ligação. Her out. Parece até que é uma palavra só, né? Pois é o que eu chamo de sintagma fonológica, quando você fala tudo junto. Palavras separadas da ortografia juntam na pronúncia para parecerem uma só. É comum um aluno chegar para mim e falar, Felipe, o que é her out?
Her out? O que é isso, her out? Não sei. Eu vou ver lá, na verdade é her out. Só que além do out sofrer a parada glotal, ele juntou com her, parece que é uma coisa só. E também junta com in, né? Her out in, her out in, her out in, her out in. Repete aí do outro lado da telinha. Her out in, her out in, her out in. Você vai perceber como é tudo falado junto. So you just wanted to leave her out in that storm? Vamos agora para o próximo trecho. Yes, we went out to find Will, not another problem. Olha só o que ele diz aqui. Sim, nós saímos para encontrar o Will e não outro problema. Lembra que eu te falei que quando a gente tem o N mais o T, por eles terem o mesmo ponto de articulação que é os alvéolos, a probabilidade do T ser apagado é muito grande? Pois é o que acontece aqui. Então, nós fomos para fora, nós saímos, né? We went out. Teremos we went out, we went out, we went out, went. Out vira went out, went out. Você percebeu como o N do went junta com o out do out? Pois é. E também, aqui a gente vai ter o que eu chamo de ligação preguiçosa. O que é uma ligação preguiçosa? É quando você tem uma palavra acabando com um fonema e outra palavra começando com esse mesmo fonema. Poxa, se out acaba com t, e se t começa com t, vamos falar só um t. Pra que falar dois? Out, t, out, t. Mas só se falar um só. Então olha só. Out, find well. Você percebeu como ele aproveita o mesmo T que termina o out para falar o T que começa o to? Pois é. Logo em seguida, temos aqui a palavra well, que é um nome, uma pessoa, mas também pode ser uma palavra do inglês, que designa futuro, geralmente, né? O que eu queria falar sobre essa palavra? Você tem que falar com E relaxado, esse aqui, ó. Well, well, well. Se você falar com o I do português, will, pode ser que a pessoa entenda roda. Ou nós iremos, porque nós iremos é will e roda é wheel. Mas essa palavra aí é well. Percebeu a diferença? Você já sabe a diferença dos dois is do inglês? Espero que sim. Logo em seguida temos aqui not, another. Antes de eu falar da ligação, que a gente vai juntar aqui com um tap, né? Not another, eu queria comentar com você que a vogal da palavra not não é O. No inglês americano é A. Esse A aqui, ó, A. Então, not. Tanto que os americanos, quando eles vão falar não, é bem comum eles falarem na. Por quê? Porque a palavra not é pronunciada com A. E a gente que tá vendo pela escrita quer falar not. Pois é, acontece. A mesma coisa vai acontecer com a palavra another. O que acontece? Você tá vendo um A escrito ali, você quer falar A. Você tá vendo O escrito, você quer falar nó. Você quer falar another. É assim que nós brasileiros, influenciados pela escrita, queremos falar essa palavra, mas ela é totalmente diferente. O primeiro segmento é um schwa, e não A. O schwa é esse aqui, ó, O segundo segmento é um carrot, que é esse fonema aqui, ó, Então, another. Percebeu a diferença para another? Ai, Felipe, deixa eu falar com o meu sotaque, deixa eu falar another. Eu falei a vida inteira another e as pessoas me entendiam. Tudo bem, mas o nosso foco aqui é... O que ele falou? Não é esse o nosso foco? Se você ficou até agora no vídeo, quer dizer que você quer entender o inglês dos nativos sem depender da legenda, sem depender da muleta da escrita, certo? Aham! Pois é, então você precisa entender os sons do inglês. E esse A que está escrito não é A, é o schwa. Esse O que está escrito não é O, é o carrot. Então, another. Pegou a diferença? Yes, we went out to find Will, not another problem. You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Okay. Well, how about we just keep the door just like this? Is that better? Yes. We should have never brought her here. So you just wanted to leave her out in that storm? Yes, we went out to find Will, not another problem. Bora para a prática! Uma boa audição é o produto de uma boa fala. Então, se você conseguir incorporar esses fenômenos e esses fonemas na sua fala, com certeza você vai entender melhor. Em vez de você falar You don't want it closed,
eu quero que você fale you don't want it close. Sua vez. Nessa próxima não tem nada de especial. A única coisa que eu quero que você faça é quando você pronunciar o can, você bater a língua lá nos alvéolos. Can. Cuidado para não falar can, nasalizando, ok? E o speak, eu quero que você prolongue o i. Então não é speak. Não, é speak. Vamos lá? Oh, so you can speak. Sua vez. Na próxima, eu quero que você suba o L. Olha só. Well. Ok? Well. Em seguida, a gente vai apagar esses T's. Então, how about we just keep? Vai ficar how about we just keep? Apagando o T. E the door just like this. Você vai falar assim. The door just like this. Apagando o T do just e o L do like. Sua vez. Is that better? Teremos aqui o as, faz força para falar um Z, tá? As, não vai falar is, ok? O that, a gente vai praticamente apagar, só vai deixar o a. Is that, e faz a parada glotal. Is that. E a palavra better, primeiro você vai colocar um tap, em vez de better, teremos better. Só que também você vai apagar esse fonema caipira, essa retroflexa, então better, ok? Is that better? Sua vez. We should have never brought her here. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar o should com have. Só que também vamos fazer o tap no should. Então você vai falar should've. No brought her. O que eu quero aqui? Uma parada glotal. Brought her. We should have never brought her here. Sua vez. Agora, você vai fazer o seguinte. So, you just wanted to leave her out in that storm. Vai mudar completamente, vai ficar assim. So, you just want to leave her out in that storm. Percebeu? Então, wanted, falaremos wanna. O to, falaremos somente um T. E aí o deixar, prolonga esse I. Pode ser, por mim, prolonga, vai. Leave. Não vai falar live, senão vai parecer morar. Her out. Você junta her out. Fazendo a parada glotal no T do out, beleza? Her out in. Repete aí depois de mim, ó. Her out in. E por último, sem alterações. That storm. Sua vez. E por último, para acabar, seguinte, we went out to. Olha como vai mudar. Você vai apagar o T de went e vai juntar com o out de out. Went out. Aí, a gente vai juntar esse T do out com o T do to. Então, went out to. Pode ser? Fala aí. Yes, we went out to. Logo em seguida, eu quero que você faça um esforço para falar well, com o I relaxado, e com o L subidinho, well, beleza? E por último, junta aqui o not com another, not another, sua vez. Bora dar uma olhada agora em tudo para ver como esses fonemas e esses fenômenos vão te ajudar a entender inglês melhor? You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Okay. Well, how about we just keep the door just like this? Is that better? Yes.
We should have never brought her here. So you just wanted to leave her out in that storm? Yes, we went out to find Will, not another problem. E aí, deu pra ver como é diferente entender como os nativos falam, comendo as palavras, ou melhor, fazendo os apagamentos e as modificações aí, muito mais do que só saber o yes e no. Deu pra entender de fato o que ele falou? É assim que você vai conseguir entender de fato o inglês que as pessoas falam no dia a dia, com os sons do inglês. E é isso que eu chamo de spoken mind, mentalidade da fala. A mentalidade da fala são diversas técnicas e habilidades que você precisa ter, que eu mesmo organizei e criei e que fazem qualquer pessoa atingir o grau de fluência de modo muito mais natural que o convencional. Agora, deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero conversar contigo, quero escutar de você o que você achou, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade, e eu farei questão de responder todo mundo. Coloca que eu vou responder, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você estiver vendo no Instagram, ative as notificações.